Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de um exercício de química. As soluções aquosas ácidas reagem com soluções aquosas básicas em um processo chamado de neutralização. Em um experimento, foram colocados 8 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, para reagir com 10,8 gramas de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Considere que, nos dois casos, o soluto encontra-se completamente dissolvido e que o processo ocorreu de acordo com a equação química balanceada a seguir. Nós já temos a equação balanceada, temos como dados as massas molares, né, do hidrogênio, oxigênio, sódio e enxofre, e vem a pergunta: quantos gramas de sal foram produzidos? Bom, aqui você tem que perceber o seguinte: foram dados as massas de hidróxido de sódio, que são 8 gramas, e a massa do ácido sulfúrico, que são 10,8 gramas. Então, essa questão, ela dá para a gente a massa dos dois reagentes. Está pedindo qual é a massa do sal formado, que no caso aqui é o sulfato de sódio, deste produto. Como pode um exercício estar dando três dados, né? Pô, a gente vai fazer uma regra de três, mas eu tenho três dados. Esses reagentes, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, você vai ter que descobrir primeiro qual deles é o reagente limitante, para aí sim você poder relacionar o limitante com o sal. Professor, eu não faço isso não, eu vou em qualquer um. Dá para acertar? Dá, porque um dos dois é o limitante, então você tem 50% de chance de acertar. Se você escolher o hidróxido de sódio para relacionar com o sal e o hidróxido de sódio for limitante, você vai chegar em uma das respostas que tem aqui no final e pronto. Mas pode ser que você escolha o excesso e pode ser que a questão coloque a massa do excesso aqui também para te enganar. Então tome cuidado. A primeira regra de três que nós vamos fazer aqui é para descobrir qual dos dois reagentes é o que está em excesso e qual é o limitante. Aquele que está em excesso nós vamos ignorar e o que é limitante nós vamos relacionar com o sal, tá bom? Então, primeira coisa vai ser o seguinte: vamos relacionar aqui hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. Como eu vou precisar das massas molares dele, já que é uma estequiometria massa-massa, já vou começar calculando aqui a massa molar do NaOH e a massa molar do H2SO4. Vai ser bem tranquilo, porque nós já temos os valores aqui, ó. É só a gente pegar esses valores e multiplicar ele pela quantidade de vezes com que cada elemento aparece dentro aqui, cada átomo, né, de cada elemento aparece na molécula. No caso da primeira, nós temos uma vez o sódio, uma vez o oxigênio e uma vez o hidrogênio. Então, nós só vamos pegar as massas, ó, 23 mais 16 e mais 1. Só somar esses valores, chegamos em 40 gramas por mol. Essa é a massa molar que nós temos de hidróxido de sódio. Com relação ao ácido sulfúrico, já é um pouquinho diferente, né? A massa do hidrogênio é 1, só que eu tenho dois hidrogênios, então eu vou fazer 1 vezes 2. Mais a massa do enxofre é 32. Eu só tenho um enxofre, né? Então vou deixar assim mesmo. Mais a massa do oxigênio, que é 16, multiplicado por 4. 1 vezes 2 aqui daria 2, mais 32, mais 16 vezes 4, que vai dar 64. 4 com 2, 6, com mais 2 aqui vai dar 8, 6 com 3, 9. Então, chegamos em 98 gramas por mol, a soma dessas massas que nós temos aqui dos elementos químicos. Então, descobrimos a massa molar do ácido sulfúrico e descobrimos a massa molar do hidróxido de hidróxido de sódio. O que nós vamos fazer agora? Eu vou copiar esse pedaço da equação que tem os dois, ó. Eu tenho 2 mols de NaOH mais 1 mol de H2SO4, produzindo, aqui não vai me interessar por enquanto, porque eu só preciso do início da reação para relacionar os dois reagentes. A massa molar do NaOH é de 40 gramas para cada mol. Mas quantos mols a gente tem olhando essa equação química aqui? Ó? Nós temos 2 mols. Então, vamos multiplicar os 2 mols pelos 40 gramas que nós temos para cada mol. Mol corta com mol aqui, 40 vezes 2 são 80 gramas. A massa que nós temos nos 2 mols de NaOH é de 80 gramas. Então, temos 80 gramas de NaOH
que precisariam, né, reagiriam com quantos gramas de ácido sulfúrico? Reagiriam com 98 gramas de H2SO4. Ah, mas assim direto, não tem que fazer a multiplicação pelo mol? É, mas aqui é 1, né? Então aqui você faria 1 mol multiplicado por 98 gramas por mol. O mol acaba cortando com mol, 1 vezes 98 vai ser igual a 98, tá? Só que esses dados aqui não são os dados de massa que a gente tem deles, é a massa molar, é só uma comparação. Se eu tivesse 80 gramas de NaOH, eu precisaria de 98 de ácido sulfúrico para reagir. Mas o que eu realmente tenho são esses dados aqui, ó. Eu tenho 8 gramas de NaOH e 10,8 gramas de ácido sulfúrico. Vou até marcar aqui do lado, assim, ó. O que eu tenho, isso aqui você não pode esquecer, eu tenho de NaOH 8 gramas, né? 8 gramas. Eu tenho de H2SO4 10, acho que era 8 ou era 10,2? Vamos conferir aqui, 10,8. Tenho 10,8 gramas de H2SO4. Então, esses valores são o que nós temos, tá? Se eu tivesse 80 de NaOH, produziria 98 de ácido sulfúrico. Como eu sei que eu tenho 8 gramas de NaOH, ou seja, 10 vezes menos do que 80, né? Quantos gramas eu vou precisar de H2SO4 para que essa reação ocorra corretamente? E observe que esse X aqui é quanto que eu vou precisar, não é quanto que eu vou ter, porque eu já sei quanto eu tenho 10,8. Tá? Ó, de cima para baixo aqui do NaOH, nós dividimos esse valor por 10. 80 dividido por 10 são 8 gramas de NaOH. 98 dividido por 10 são quantos gramas de ácido sulfúrico? São 9,8. Então, nós precisamos de 9,8 gramas de H2SO4 para reagirem com todos os 8 gramas de NaOH. Eu preciso de 9,8, mas eu tenho 9,8? Não, eu tenho mais, eu tenho 10,8. Tá? Então, olha a continha que a gente vai fazer aqui, ó. Se eu tenho, ó, se você pegar o que você tem menos o que você precisa e sobrar alguma coisa, né, e tiver alguma coisa, o que sobrar é que é excesso. Né? Tipo assim, eu tenho 10,8, mas eu preciso de 9,8. Você concorda que vai sobrar 1 grama? Você precisava de 10,8, mas você tem 9,8, então 1 grama é excesso, sobra, certo? Logo, o ácido sulfúrico, ele é o nosso reagente em excesso. Ele está em excesso na reação. Eu tenho mais do que o que eu preciso. E o NaOH, então, vai ser o limitante. É aquele reagente que vai acabar na reação. O que está em excesso sobra. O outro é o limitante, é o que vai terminar na reação. Então, agora eu sei que eu vou relacionar o NaOH com o sal e não vou relacionar o ácido com o sal, porque o ácido ele é reagente em excesso, tá? Então, eu vou copiar só essa parte aqui também, ó. 2NaOH está para 1 mol de Na2SO4. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. 2NaOH, eles vão estar, né, para 1 mol de Na2SO4. A massa molar do NaOH são 40 gramas por mol, só que, professor, mas tem 2 mols. É verdade. Eu já vou colocar aqui certinho que a gente tem 80 gramas de NaOH, já corrigindo o fato de que são 2 mols, tá? 80 gramas de NaOH vão reagir para produzir quanto de sulfato de sódio? Bom, vamos ter que fazer o cálculo da massa molar dele aqui em cima também, ó, do Na2SO4. Vou colocar aqui, ó, Na, ó, o Na ele vale 23, só que é vezes 2. Então já vou colocar aqui que seria 46. O S é 32, o O é 16, só que o O4 seria 64. Vamos já somar esses valores
4 com 6, 10, com 2 vai dar 12. Aqui nós temos 6 com 4, 10, 13 com mais um, 14. Então, dou 142 gramas por mol. Como nesse exercício aqui, na equação, nós só temos um mol de Na2SO4, então nós vamos colocar os 142 mesmo. Não tem que multiplicar com nada ali, tá? São 142 gramas de Na2SO4. E aí, vamos pensar assim: se eu tivesse 80 gramas de NaOH, que é o meu reagente limitante, quanto que seria formado do meu produto, né? Que neste caso aqui é um sal. Né? Quanto que seria formado dele? Se eu tivesse 80, formaria 142. Mas eu sei que eu tenho 8 gramas de NaOH. Então, quantos que vão essas 8 gramas, né? Quanto de massa que elas vão produzir de Na2SO4? X gramas de Na2SO4. Daqui para cá, ó, a regrinha de 3. Ou você também pode simplificar da seguinte maneira: de 80 para 8 eu dividi por 10, de 142 para x é só você dividir por 10. Então, joga a vírgula uma casinha aqui para a esquerda, daria 14,2. X igual a 14,2 gramas de Na2SO4. Essa é a massa que nós temos do sulfato de sódio, tá bom? Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas, né? 14,2 seria a letra A. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares, você também pode entrar em contato pelo número que fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu desejo bons estudos e a gente vai se encontrar em uma próxima aula aqui no canal do Estuda Mais.